Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Essa passagem que nós vamos ler é uma passagem que nos dá oportunidade de olhar de várias óticas, por várias óticas, esse diálogo, um dos mais comentados e mais interessantes diálogos de Jesus. Ele vai estar conversando aqui com Nicodemos. E hoje eu quero ver sobre uma nova ótica. Eu quero não quero entortar a leitura, não quero mexer na intenção, mas daqui nós podemos tirar várias interpretações. João capítulo 3, eu vou ler até o versículo 12, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estais realizando, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe declarando: em verdade te asseguro que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito: deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, tu escutas o seu som, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos: como pode acontecer isso? Explicou-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas verdades? Em verdade te asseguro que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto, contudo não acolheis o nosso testemunho. Se falando de assuntos da terra não me credes, como crereis se vos falar dos celestiais? Pai querido, fala conosco. Espírito Santo que habita em nós, o Senhor tem poder, Senhor, de decodificar tudo aquilo que nós não conseguimos interpretar ou entender de primeira. Por isso, Senhor, fala, revela-te, Senhor. Revela a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Esse encontro de Nicodemos com Jesus, eu não me lembro se já preguei mais de 50 vezes ou muito mais que isso. Já ouvi também várias pregações. E eu tenho voltado àquilo que eu tenho pregado, não para despregar, mas para repregar. E tenho falado para o Senhor: Senhor, me mostra mais. Porque a Bíblia, se ela fosse um livro que ela não tivesse se ela não tivesse mais de uma revelação, não interpretação, a interpretação é uma só, mas mais de uma revelação, vocês concordam comigo que a Bíblia seria algo assim, sei lá, eu acho que já teria morrido, tantos anos, é o livro mais lido, é o livro mais vendido, segundo pesquisa, segundo se divulga. Por quê? Porque ela se renova, ela renova com nuances diferentes que você pode acrescentar. E essa história é uma história sensacional. O que se diz, o que eu mesmo já preguei, e não é mentira, isso não está errado,
que Nicodemos vai encontrar com Jesus, sendo Nicodemos um homem dos principais dos judeus, homem de altíssima cultura. Esse homem era mestre em Israel, e Israel é conhecido como o povo um dos mais inteligentes do mundo, e ele era mestre, e ele vai se encontrar com Jesus. E a Bíblia diz, no versículo 2, a hora que ele vai encontrar com Jesus. E às vezes nós pegamos aquilo ali e começamos a fazer conjecturas, que também podem ser, dependendo daquilo que você quer ensinar para a igreja, ou ensinar para a pessoa, você pode usar aquilo. Foi de noite. Por que ele foi de noite? Ele foi de noite porque ele estava com medo. Ele estava com medo que as pessoas o vissem. E ele, sendo um judeu não convertido a Jesus, ele imaginou, imagine as pessoas o que vão dizer, o que vai sair no jornal amanhã. Nicodemos encontra-se com Jesus e passa para o lado de lá. Pode ser? Pode ser. Por timidez, ele não queria que ninguém visse, e ele era muito tímido, não acredito, mas as pessoas podem pensar. Porque de noite era o único tempo que sobrou para ele. Ele estava tão atarefado, fazendo tanta coisa, que agora não tem mais nada para fazer, vou lá encontrar com Jesus. Pode ser. Isso também se aplica. Muitas vezes nós procuramos Jesus quando não temos mais nada para fazer, não temos mais aonde buscar. Aí a gente vai para Jesus. Só não temos saída, já fomos para todos os cantos, pedimos ajuda de todo mundo, não tem jeito? Não. Então eu vou para Jesus. Não tem jeito mesmo. Pode também, mas não é disso que eu quero falar. Mas eu acho que eu vou interpretar dessa forma. Ele foi à noite, porque à noite não era comum as pessoas andarem naquela época. Não era comum. Por causa da falta de luz? Sim, mas por causa também do perigo. Já existia perigo à noite, tinha salteadores. E ele foi à noite para não ser impedido, para que ninguém o visse e o demovesse. Onde você vai, Nicodemos? Eu vou ali bater um papo com Jesus. Que isso? Você está maluco? Não vai não. Esse camarada vai perverter você, vai te... Pode ser? Ele não queria ser desencorajado por ninguém. Sabe, amados, na minha vivência no Evangelho, eu tenho percebido que muitas pessoas desistem de seguir a Jesus, não porque querem desistir, mas porque são desencorajados por outros. Às vezes ele até está com boa intenção, mas ele encontra no meio do caminho alguém que diz assim, você tem certeza? Você vai para onde? Para a igreja? Camarada, isso é uma instituição falida. Esse povo só quer tirar o dinheiro da gente. Esse povo só quer fazer isso e isso. E aí você começa... é crente novo, ou então você está interessado, ainda não aceitou, e você diz, puxa vida, eu não tinha pensado nisso. Eu não fiz nunca nenhuma pesquisa sobre isso, mas pela nossa vivência, pelas conversas que a gente tem, e a gente pergunta, encontra uma pessoa afastada, mas por que você se afastou? Eu disse, eu não sei, falaram tanta coisa, eu acabei acreditando, hoje eu vejo que não é verdade, mas agora eu estou tão longe que eu não consigo voltar. Mas também ele pode ter ido à noite, porque ele sabia que à noite também Jesus não estava trabalhando. Ele fazia seus serviços de dia. E ele disse, eu quero estar a sós com ele. Eu quero tirar dele o melhor proveito. Eu não quero ninguém lá dizendo, Jesus, olha aqui, olha que matéria que saiu aqui. Olha essa daqui no WhatsApp, o que mandaram para o Senhor. Ele disse assim, eu sei que Jesus vai estar sozinho e eu vou sugar ao máximo dele. E o que nós lemos nessa narrativa é um verdadeiro sugar. Ele sugou Jesus. Ele fez perguntas para Jesus e Jesus falou com ele, e ele mostrou-se tão interessado, que apesar do versículo 11 está dizendo, te asseguro que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos, temos visto, contudo não acolheis o nosso testemunho. Ele não estava falando de Nicodemos, mas ele também estava falando para Nicodemos, ele estava puxando de Nicodemos, ele estava espetando Nicodemos.
Ele sabia quem era Nicodemos. Nicodemos chega para ele dizendo: eu sei quem tu és. Mas, na verdade, quem sabia quem era Jesus, sabia quem era Nicodemos. Ele achou que soubesse quem era Jesus. Mas mesmo esse achar dele, despertou nele, Nicodemos, uma fome muito grande. E eu quero compartilhar isso com os irmãos. É muito valioso estarmos a sós com Deus em alguns momentos. Irmãos, não façam apologia, eu não faço, a estarmos sempre a sós. Isso não é o Evangelho, porque nós somos um corpo. Nós temos que estar em comunhão, estamos pregando isso, estamos pregando relacionamento aqui, nós devemos nos relacionar mais. Mas é muito valioso, em alguns momentos da nossa vida, do nosso dia, nós buscarmos o Senhor em secreto. Eu não sei quantos já fizeram isso e quantas vezes, ou se tem o hábito de fazê-lo todos os dias, não sei. Mas experimente, nem que seja uma vez por semana, você rasgar o seu coração. E não há momento, não há lugar. A Bíblia fala sobre o quarto. Se você quer estar com Deus, entra no seu quarto, ora com Ele em secreto, e Ele também está em secreto, te vê em secreto, e Ele vai te recompensar. Sim, no seu carro. Eu sempre previno, irmãos, não ore dirigindo com os olhos fechados. Mas é muito gostoso. Quantas viagens eu já fiz, e às vezes sozinho, mas a maioria das vezes acompanhado, normalmente minha esposa ou até minhas filhas, e quando eles dão uma cochilada, eu vou conversando com Deus, como é gostoso. No seu trabalho, quando não tem ninguém perto de você, a sala está vazia, você separa ali e rasga o teu coração com Deus. O teu pai, que te vê em secreto, que te vê e que está oculto, Ele vai te recompensar. A primeira observação interessante que eu pego desse texto, essa nova releitura, foi o reconhecimento de Nicodemos. Irmãos, às vezes eu fico pensando assim, nós falamos que somos cristãos, falamos que somos servos de Deus, estamos aqui na igreja, até frequentamos as principais reuniões, mas muitas vezes nós não reconhecemos com o nosso coração, não com a nossa boca, quem é Deus para nós, ou quem é Deus. Se Ele não tem sido Deus para você, mas você precisa reconhecer que Ele é Deus. Não importa o que Ele faça ou deixe de fazer para você, Ele é Deus. Isso, a gente tem que lutar contra isso, porque há uma tendência a nós acharmos que se eu não recebi, Deus não foi Deus comigo, Ele é Deus com outro. Mas Ele escolhe, eu não mereço. Aliás, deixa eu te dizer, alguém um dia falou aqui comigo, eu falei isso, ou acho que, não, alguém disse que alguém pregou, não importa. Que eu não mereço, eu mereço. Ninguém merece. Não é por mérito, é isso que eu estou dizendo. É pela graça. Porque se é por seu mérito, se anula a graça. Então, Deus nos dá pela graça, não pelo nosso merecimento. Anote isso, irmãos, isso não é uma bronca que eu estou dando, não, é para você entender o amor de Deus. Porque quando nós avaliamos que eu fiz, eu mereço, eu sou bom, eu faço, eu não falto, eu oferto bem, eu frequento, eu falo bem com as pessoas, você anula a graça de Deus. Você diz assim, Ele é obrigado a fazer, porque Ele não tem outra solução para mim. Essa está na cara que Ele vai me salvar, está na cara que eu sou bom. Mas Nicodemos reconhece, ele diz, Rabi, que quer dizer mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus.
Não é só mestre, mestre ele também era. Nicodemos era mestre. Ele disse, mas eu sei que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. Por quê? Porque ninguém pode fazer esses sinais que eu vejo que o Senhor está fazendo. Como é que ele vai falar de sinais se ele não viu? Ele viu e ouviu, ele ouviu, ele não se prendeu às doutrinas, ao rigor da lei para ele. Ele disse assim, tem algo diferente. Uma das maiores dificuldades que o ser humano tem é perceber que tem algo diferente à nossa volta. Não importa o que você crê, o que você ouviu, o que você aprendeu lá na sua infância, o que importa é o que você está vendo e o que importa é quem é Deus. Ele é Deus acima de tudo. A Bíblia está cheia de versículos declarando quem é esse Deus maravilhoso. E ele constata, ninguém é capaz de fazer os milagres, a menos que Deus esteja com ele. O que ele está dizendo aqui? Primeiro, ele está reconhecendo. Mas ele está falando uma coisa aqui que mexe com o coração de Jesus. Ele diz assim, eu sei que o Senhor e Deus são um só. Eu quero que o irmão preste atenção nisso. Não há nada ou não há nada, não há quase nada que desagrade tanto a Jesus, tanto a Deus, quanto nós não o reconhecermos como Ele e Deus, Jesus e Deus, serem um só. Como também o Espírito. Mas eu vou te dar aqui uma passagem. Em João 14, 8. Olha só o que diz em João 14, 8. Mesmo assunto. Agora eu já estou lá na frente. Nicodemos está aqui no 3. Eu estou lá no 14. Jesus está lá com os discípulos. Jesus está falando que ele é o único caminho nesse capítulo 14. E no 7 diz assim, se vós de fato tivesseis me conhecido, teríeis conhecido também a meu Pai. E desde agora vós o conheceis e o vistes. Aquilo que Nicodemos viu, ele está falando para os discípulos. Aí solicitou-lhe Filipe, que estava com ele. Senhor, estava com ele, era um deles. Senhor, mostra-nos nosso Pai, e isso é suficiente para nós. Mostra. Então Jesus ministrou-lhes, há tanto tempo estou convosco, que tu não me tens conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Primeira coisa maravilhosa desse diálogo é que Nicodemos, ainda não convertido a Jesus, ele disse assim, eu sei que o Senhor é Deus. Gostaram? Tinha alguém aí que estava cochilando, eu bati aqui agora tomou um susto ali. O Senhor é Deus. Eu estou vendo isso. Isso impressionou o coração de Jesus. Jesus também fica impressionado, irmãos. Ele ficou impressionado com o centurião, né, de Cafarnaum. O que é isso? Eita, que fé, hein? Nem em Israel eu vi, nem no meio de vocês eu vi uma fé como esse homem que não é dos nossos. Ele disse aos seus discípulos, eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai. Eu estou com vocês há tanto tempo. Irmãos, quando nós estamos numa igreja, eu vou falar numa linguagem bem, nós estamos frequentando, somos membros da igreja, somos crentes, e não conseguimos enxergar o Espírito Santo, e não conseguimos enxergar Deus, é porque nós não estamos enxergando Jesus. E quando nós só enxergamos Deus, e não conseguimos enxergar Jesus, não o Espírito Santo, é porque nós não verdadeiramente o conhecemos. Segunda coisa,
Jesus disse para ele que ele precisava nascer. E ele coloca: como pode uma pessoa adulta nascer? E aí depois ele diz: pode porventura ele entrar no ventre da sua mãe? Eu vejo assim esse diálogo. Como pode, eu vou aproveitar isso aqui para apresentar à igreja para nós aprendermos. Como pode eu já ser adulto, já ter aprendido tanta coisa, já me ensinar aqui, eu já sou mestre, como eu posso fazer com que eu comece de novo e entenda isso que o senhor está falando? Pode alguém que está adulto entrar dentro da mamãe e nascer de novo? Porque ele sabia que não podia, irmãos. Ele, aqui, não esqueça, ele era mestre. Ele não está perguntando: será que pode alguém ir lá no ventre da mamãe entrar? Ele está dizendo assim: como pode um homem entrar? Como pode uma pessoa adulta? E ele está dizendo, em outras palavras: já passei do tempo, eu quero isso. Eu quero isso. É tarde para mim, eu já sou velho, ou já sou adulto. Uma das grandezas do Evangelho é que a pessoa que tem 10 anos, 60, 80 ou 97, desde que ele esteja vivo, ele aceita Jesus e ele é renovado imediatamente. E não importa se ele tem 10 anos e vai trabalhar 60 para Jesus, ou se ele tem 97, 98 e vai morrer no dia seguinte ao aceitar a Jesus. Por quê? Porque a obra que Jesus faz é de restauração para uma vida eterna. Quantos entendem isso? Mas também cuidado, então eu vou esperar ter 97. Você sabe se você vai ter 97? Então eu posso esperar, não preciso trabalhar. Não. Ele fala que o vento sopra onde quer. Você ouve a sua voz, não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Ou seja, você na minha mão será usado. Eu já sou adulto, tenho bastante conhecimento. Como é que eu faço? Eu preciso recomeçar. Eu quero isso daí. Esse como é que eu faço? Como pode ser isso? Ele não fecha o diálogo com Jesus. Ele não fecha. Quando Jesus diz para ele: em verdade te asseguro que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu vejo como algumas pessoas com quem a gente conversa e fala assim: camarada, você precisa ser batizado no Espírito para você receber uma capacitação para o trabalho. E a pessoa normalmente diz: como é que é isso? O que ele está perguntando? Eu estou interessado, eu quero isso. Pense nos seus diálogos acerca de qualquer coisa com alguém na vida secular. Um diálogo qualquer. Fulano, diga. Rapaz, sabe o que eu descobri? Eu fui num lugar assim, comprei um imóvel, e esse imóvel depois me deu direito a isso assim, assado. Ou eu fui num lugar, investi assim, e depois me deram um certificado, eu estou isento disso, ou estou com esses benefícios. A pergunta da pessoa, se é assim: legal, ele não está interessado. Mas se ele falar assim: é mesmo? Senta aqui, me conta, como é que é isso? Eu deduzo que ele está dizendo: eu também quero. Como pode ser isso? Como é que é isso? E muitas vezes, amados, nós deixamos passar. Alguém está falando, ou na escola esforço, ou alguém está aqui pregando, ou alguém está falando na célula, e de repente vem na sua mente o eureka: ei, olha ali, mas você deixa passar. E Nicodemos disse: mas como pode ser isso? E aí ele faz uma pergunta que também serve das vezes que eu ensinei, eu retratei de forma diferente. Ele disse: você é mestre em Israel e não sabe disso?
E ele está dizendo: você se dedicou tanto a ter uma cultura, a virar mestre, e desprezou uma coisa tão simples, porque essa, para você ser mestre, você teve que ralar, você teve que passar por muitas coisas, mas esta aqui, basta você dizer eu quero, e eu te dou na hora, porque é de graça. Posso ouvir um amém? Amém. Graças a Deus. Mas ele também, quando diz assim, eu já passei do tempo, quando ele diz, eu já nasci, eu já sou agora grande, como é que eu faço para nascer? Como é que eu faço para isso? Eu vou perder isso? Aí a resposta de Jesus diz, não com essas palavras, mas por isso eu fiz questão de ler o texto todo. Diz, não, eu vou aproveitar você, eu vou fazer de você uma nova criatura. Porque Nicodemos, alguém ali na frente vai escrever, mas eu já sei que ele vai escrever. Então eu vou te dizer, isso não está na Bíblia, tá? Não está nesse texto aqui, mas está na Bíblia, tá, irmãos? Dentro do meu ensinamento que eu estou passando hoje, eu posso dizer, alguém ali na frente vai dizer, espere um pouquinho, ele vai dizer, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você é mestre, estude, você vai pegar essa leitura, é como se ele estivesse dizendo. E ele diz, quem nasce da carne é carne. E deixa eu fazer uma revelação, a carne nunca será espírito. A carne é carne. A carne será substituída por uma carne, por um corpo, que não é essa carne. Essa carne nos limita a enxergar coisas que só o Espírito Santo, repleto em nós, é capaz de nos ensinar e nos deixar ver algumas coisas, outras a carne mesmo atrapalha. Por isso que a palavra diz, a carne guerreia, luta contra o Espírito. E o Espírito também guerreia contra a carne. Por quê? Porque ele quer mortificar, ele quer matar a carne. Matar no sentido de anular. Porque a única chance que Deus tem de que nós sejamos seus seguidores verdadeiros é que a carne esteja morta. Esse é o protótipo do batismo. Os irmãos vão se batizar dia 7. Você vai fingir que morreu. Espero que ninguém morra ali dentro, pelo amor de Deus. Mas se morrer, nós vamos orar para ressuscitar. É o tempo de entrar e sair. Você está dizendo assim, matei a carne e agora eu estou no Espírito. Então você precisa viver nesta promessa que você está fazendo. Quando ele diz, como isso pode acontecer? Ele está dizendo assim, eu estou interessado. A Bíblia não dá muitos detalhes depois dessa conversa, mas ela me deixa notar e afirmar que Nicodemos mudou. Nicodemos mudou. Nicodemos talvez estivesse no meio de um povo acusando Jesus como desordeiro, como um cara maluco que chegou aqui querendo entortar as doutrinas que os judeus fizeram. E eles, não sei, a Bíblia também não diz se ele um dia falou, é verdade, esse camarada aí está passando dos limites, não diz, mas ele pode até ter pensado, é mesmo, está diferente demais de tudo aquilo que eu tenho lido. Você sabe que é capaz de você ser batizado, ainda quando criança, passar a vida toda na igreja e não descobrir tudo aquilo que Deus faz? Sabiam disso ou não sabiam disso? Eu só fui descobrir, embora Deus tivesse me visitado e me curado, ou me livrado da morte, lá na infância, muitas coisas aconteceram, apesar disso,
com 36 anos de idade. Foi ontem ainda, né? Isso aí. 36 anos de idade. Que eu pude perceber que eu nasci num lar cristão, mas eu não entendia o que Deus pode fazer ainda hoje. Às vezes, por causa do meu orgulho, às vezes por causa do nosso orgulho, às vezes por causa da nossa vaidade, às vezes por causa também do nosso desinteresse. E às vezes porque também tanto faz, tanto fez, batata inglesa, comunhão chinês. Não está doendo. E nós acostumamos a estar na igreja. E porque acostumamos, não sentimos falta quando não estamos. Porque nós acostumamos a estar com os irmãos. E quando não estamos também, ninguém vai morrer. É assim que pensamos. Mas nós temos que entender que essa comunhão com os irmãos retrata a nossa comunhão com Deus. Ninguém pode dizer que tem comunhão com Deus se não tem comunhão com o corpo. Amém ou não? Está na Bíblia. Em João capítulo 7, versículos 50 e 51, Nicodemos vira um defensor de Jesus. Jesus estava ali sendo questionado, rejeitado, e no versículo 50 do capítulo 7 de João, Nicodemos sendo um dos sacerdotes, o qual estivera com Jesus à noite. É este mesmo, para você não achar. Não, era outro Nicodemo. Nicodemo tinha uns 20. Não, é esse aqui. Questionou-os: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele está fazendo? Sabe o que eu vejo nesse versículo, irmãos? Pastor, não é isso não, eu estudei hermenêutica, prepedodêutica. Irmãos, é o que eu vejo. Eu não estou dizendo que é o que eu vejo. Para mim. E dá licença, se o Senhor está falando no meu coração, eu preciso passar para você. Ele está dizendo assim: vocês deveriam ter um encontro com Ele como eu tive. Eu estava julgando, lá atrás eu estava julgando esse Jesus. Um dia eu resolvi, falei, eu vou lá tirar a prova dos 9. É aqui, ó, versículo 51. É que eu estou botando 51A, B e C, agora aqui. Aí eu falei, eu vou lá tirar a prova dos 9. Aí eu comentei com outro judeu, e ele falou, vai não, rapaz, está maluco? Esse camarada vai te convencer, esse cara é doido. Aí ele falou assim, eu vou na hora que ninguém tiver, eu vou de noite, quando todo mundo for ver a novela Gênesis. Eu vou lá, ninguém vai me atrapalhar. Vocês deviam fazer o mesmo. Como é que vocês vão julgar uma coisa que vocês não conhecem, irmãos? É por isso que nós, que somos nascidos de Deus e temos o Espírito Santo, só nós, temos o Espírito Santo. Só quem é nascido de Deus. Ok? Somos selados pelo Espírito Santo. Mas ele está à disposição para quem quiser. Não é que, é só nosso. É diferente de é só nosso e só nós, o corpo de Cristo, temos. Quando nós blasfemamos contra o Espírito Santo, não o ímpio. Se o ímpio falasse, aqueles caras ali, é tudo macumbeira lá, é tudo não sei o que, tudo lá falando aquele negócio lá, falando em línguas, e às vezes debocham das línguas que falamos, cuidado. Se você é crente em Jesus, você pode estar pecando contra o Espírito Santo, e esse pecado não tem perdão. Pense nisso. Por quê? Porque nós já recebemos o Espírito Santo. Então, irmãos, você tem a obrigação de saber quem é o Espírito Santo. Agora, o ímpio que não tem o Espírito Santo, ele fala bobagem. Então, vocês deviam ir lá. Se vocês fossem lá, vocês iam ter um encontro. É isto que Jesus espera de nós: atitude, coragem e não covardia, timidez e omissão. Deixa eu te perguntar, querido, quantos anos você já está caminhando nessa caminhada com Jesus? Quando eu digo caminhada com Jesus, suponho que você esteja caminhando com Jesus.
Então, todo crente tem que estar caminhando com Jesus. Ou seja, deixa eu fazer uma pergunta que não é a correta, não é mais? Há quanto tempo você é crente? Há quanto tempo você foi batizado? E você já parou para pensar se falta ainda você conhecer alguma coisa? Se você já teve experiências com Deus, dessa do vento te levar para lá e te trazer para cá, e você não sabe quem está te levando, mas você está ouvindo uma voz e olha, dá uma volta e não encontra ninguém, e diz, não, e aquilo cresce, e se você não faz, ela estufa no teu peito, e você tem que falar. Pode ser que você nunca tenha tido essa experiência, mas eu vou te dizer, ela existe. Independente de quem seja. Nós temos aqui irmãos que vieram da Igreja Batista, da Igreja Assembleia, da Igreja Nova Vida, Vida Nova, Presbiteriana, Metodista, é para todos. Se vocês aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, é para todos. Nicodemos esteve no sepultamento de Jesus. Está lá em João 19, versículos 38 e 39. Algum tempo mais tarde, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, ainda que secretamente, por causa do medo que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos concedeu a ele permissão. Então, José de Arimateia veio e retirou o corpo de Jesus. Versículo 39, Nicodemos, aquele que havia dialogado com Jesus. Todo o tempo ele diz. A Bíblia precisaria dizer Nicodemos, aquele que teve de noite, Nicodemos, aquele que dialogou com Jesus. Sabe por quê? É porque a Bíblia, através do Espírito Santo, revelação de Deus, permitiu que o homem escrevesse assim: eu me alegro nesse diálogo, eu me alegro nesse encontro, eu estou com regozijo, Jesus falando, como se ele estivesse falando, eu me regozijo de ter tido esse encontro com aquela pessoa. Nicodemos, aquele que havia dialogado com Jesus durante a noite, veio também trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Queridos, a mensagem de hoje é breve para que você reflita. Como tem sido a sua vida? Você diz, já passei do tempo? Mas tem aqueles que dizem assim, pastor, eu estou meio que aposentando, eu já fiz muito, vamos dar oportunidade, estou vendo aí uns jovens chegando, tem um ali que não é jovem, adulto, vai batizar agora lá, faz assim, meu irmão, tá? Vai batizar, irmã, entrega para eles, se eles vão chegar aqui, entrega, eles precisam carregar um saco de carvão também, entrega para eles. Não, meu irmão, o que é seu, o que é dele, é dele. Já imaginou? Se o Senhor chegou o seu substituto, você pode olhar para o lado que tem um caixão ali, você vai embora, vai te substituir. Sabe quando é que o Espírito Santo veio? Quando Jesus foi. O pessoal está preocupado agora. Ninguém vai falar comigo, pastor, arranja um substituto para mim. Eu não vou falar, o seu caixão está na porta, pode ficar tranquilo, irmão. O que eu quero dizer é que até Jesus nos chamar, nós temos um trabalho, não, temos algo específico para nós. O meu é meu, o seu é seu, você pode fazer coisas parecidas comigo, mas somos diferentes, somos dedo, e esse dedo, isso aqui também é dedo, esse também é dedo, esse também é dedo, esse também é dedo. Duvido que você encontre nos 5 dedos a mesma função, cada um faz as funções dos outros dedos. Tem gente que está doida aí por um dedo, né? Braço, perna. O que Deus te entregou, Ele entregou para você. Ele olhou para você e disse, fulano, isso é seu. Ah, mas para um, eu estou vendo lá, ele deu 5 para o outro ele deu 2, para mim só deu 1. Trabalhe o seu 1. Você é o dedinho mindinho, mas quando ele machuca,
Você, para enfiar a mão no bolso, tem uma dificuldade muito grande por causa de um dedinho mindinho. Você já tem mais 4 aqui, ó, mais machuca. Então, não pense assim. E o segundo recado que eu quero dizer, sempre é tempo de renovar. Sempre é tempo de renovar. Eu descobri isso não tarde, mas com 36 anos, eu tenho conversado com Deus, Senhor, não tem um jeito assim de eu tomar uma água aí diferente, um negócio, e aí eu voltar a ter 40 com a experiência que eu tenho hoje. Eu falo brincando, né, irmãos? Claro que não tem. Porque se eu falasse, ele ia me dar uma resposta. Os irmãos sabem qual é a resposta que talvez ele pudesse me dar? Para que você quer ser novo? Aí ele ia dizer, quem pode me dizer aí, vai ganhar uma Brasília 0 quilômetro? A minha graça te basta. Relax. Relax. A minha graça te basta. Vamos ficar de pé, queridos. Nós vamos orar agora. Eu quero pedir que você ponha a mão no seu coração assim, que é do coração que vem as fontes para a vida, né? A palavra de Deus diz. Põe a mão no seu coração e fala com o Senhor. Senhor, eu não estou aproveitando, se você não estiver, tudo aquilo que o Senhor tem para mim, e eu quero aproveitar. Mas se você já estiver aproveitando, você diz assim, Senhor, eu quero saber usar tudo isso que eu estou usando. Estou usando errado ou estou usando aquém da capacidade? Estarei orando aqui, meu irmão e minha irmã, e você renuncie agora aquilo que você aprendeu em termos de filosofias, que era muito próprio dos gregos, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que ser isso, que eu tenho que fazer aquilo, que senão Deus não me dá. Você diz, Senhor, eu me rendo aos teus pés. Pai, em nome de Jesus, eu estou entregando aqui agora a tua igreja. Eu creio, Senhor, que eles estão fazendo esse propósito, com a mão no coração, simbolizando que daqui procedem fontes para a vida, verdades, alimento. Pai, em nome de Jesus, fala a cada coração. Senhor, nós temos aqui pessoas que já te aceitaram, embora não tenham sido batizadas ainda, mas já te aceitaram, vão só sacramentar isso no dia 7 de abril. Mas também temos crentes aqui há 40, 50, 60 talvez anos. Todos estamos no mesmo patamar. Somos todos teus servos. Todos estamos aqui disponíveis. Todos estamos à disposição para que o Senhor nos use. Todos somos receptores da tua graça, mas também do teu poder. Pai, então fala a cada coração. Permita que aprendamos algumas dessas lições, desse diálogo de Nicodemos com Jesus. Eu quero mais. Como é que é isso? Como pode ser isso? Eu reconheço que o Senhor é o Senhor. Eu reconheço que o Senhor é Deus. Eu reconheço por quê? Porque eu vejo que o Senhor e Deus são uma só pessoa. Eu vejo o Pai, eu vejo o Filho, eu vejo o Espírito Santo. Pai, então em nome de Jesus, que essa igreja viva esses momentos. Estamos apenas começando o ano. Faltam tantos meses e muitas coisas queremos fazer. Usa os teus servos. Senhor, se alguém aqui tem algum impedimento, por qualquer que seja a razão desse impedimento, não importa. Tira o impedimento, arranca, Senhor, com raiz e tudo. Faça com que nós tenhamos contigo uma intimidade tal que possamos vencer todos os dardos inflamados do maligno. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Podem sentar, queridos.